Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em João 15, verso 20 a 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não há servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão, por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Então Jesus falou assim, irmãos, que tudo que aconteceu com ele vai acontecer conosco, se a gente seguir os passos do Mestre. O livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 33, quem são meus irmãos? É muito interessante, irmãos. Tem um texto aqui, o segundo parágrafo, os filhos de José. E diz assim: isso chegou ao ouvido dos seus irmãos, dos irmãos de Jesus, que eram os filhos de José. O que chegou aos ouvidos dos seus irmãos? Que Jesus orava muito e eles ficaram preocupados se ele ia ficar até doente, né? Orava muito e comia pouco. Muita gente em volta de Jesus. E aí isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha devido a seus parentescos com Jesus. Sabia que tumulto suas palavras e obras ocasionavam, e não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficavam indignados com a acusação que faziam os escribas e fariseus. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalhar. Induziram Maria a unir-se a eles, pensando que em vista do seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo à maior prudência. Olha, irmãos, então os próprios irmãos de Jesus falaram que os métodos de Jesus de trabalhar estavam errados. Nas palavras deles, os irmãos de Jesus. Olha, Jesus não respeita nem os fariseus, nem a liderança da igreja. Então o método de trabalho dele é errado. Então aqui a gente vê, irmãos, que os irmãos de Jesus se escandalizaram com as palavras de Jesus. Eles se alarmavam, né, com as ousadas declarações de Jesus, principalmente contra os fariseus, contra a liderança da igreja. E os irmãos de Jesus ficaram chateados, falou: Jesus tem que abandonar esse tipo de trabalho, esse tipo de método que você está usando. Você fala declarações muito ousadas, causa muito tumulto, você causa muita divisão na igreja. Você tem que mudar o seu método de trabalho. Olha, irmãos, será que hoje não está acontecendo a mesma coisa entre os irmãos da própria igreja? Irmão, você faz declaração muito ousada. O método de trabalho seu não é o método de Jesus. Tem que falar com amor. Olha, irmãos, se a gente tivesse na mesma época ali de Jesus, nós seríamos o acusador de Jesus também. Nós estaríamos dizendo a mesma coisa. Muito cuidado, irmão, a gente tem que ter quando a gente fica acusando um servo de Deus. Muito cuidado. Esse método seu eu não apoio não. Um método estranho, não respeita a liderança da igreja. Será, irmãos? Se Jesus estivesse hoje entre nós seríamos os primeiros a acusá-lo, para tentar persuadir Jesus para abandonar o método de trabalho. É interessante, irmãos, que os filhos de José também usaram até a Maria, a mãe de Jesus. Aqui no final. E induziram Maria a unir-se a eles, pensando que em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo a maior prudência. Então os próprios irmãos de Jesus falaram: Jesus precisa ter prudência, ele não é prudente. O método de trabalho dele é estranho. Não respeita a liderança da igreja, não dorme direito, ora muito, come pouco, ele está ficando fanático. Será que ele não está perdendo a razão? Será que Jesus não está ficando meio fanático? Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos falar menos e trabalhar mais. Que Deus possa nos ajudar, que possamos ter um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus.